Olá, educadoras, educadores, coordenações, direções, famílias maristas. Nós queríamos convidar todos vocês a participar desse nosso momento de diálogo sobre os processos de alfabetização das crianças de primeiro e segundo anos do ensino fundamental, anos iniciais. Esse período de pandemia, esse isolamento social nos colocou em um cenário nada comum em vários âmbitos sociais. E um deles é a educação. E dentro da educação existe o processo de alfabetização dessas crianças, que também se vê modificado estruturalmente devido a esse cenário. Então, com base nisso, e buscando trazer uma reflexão um pouco mais diversificada e mais heterogênea, eu fiz alguns convites, para que essas pessoas pudessem vir comigo nesse primeiro momento e ampliar essas discussões e esses olhares. Dentro desse grupo, nós temos então a Fabíola, a Rosana, a Chayane e a Lidiane, e eu, Tiago, coordenador dos anos iniciais do Grupo Marista. Pensando em como a gente poderia começar, me veio à mente que há 30 dias letivos nós já estamos imersos nesse novo modelo de trabalho, usando plataformas com suspensão de aulas, entrega de materiais, e olhando para esse novo modelo, vendo como que cada um se comporta, como cada família, criança, docente entende o seu papel no momento da educação, eu queria perguntar para vocês como vocês sentem a alfabetização acontecendo. Um processo, Tiago e colegas, de muitas possibilidades, de muitos desafios, em que passo a passo nós também vamos aprendendo como lidar com essa nova forma de educar. Se nós tivéssemos que pensar nisso há algum tempo, muito provavelmente nós diríamos para a criança pequena não se aplicaria, não seria possível. Porém, a cada dia nós aprendemos como que isso pode ocorrer. Quando nós estamos no ambiente presencial, nós temos muito contato próximo, sentimos ali pelo olhar da criança a necessidade que ela tenha. E no ambiente virtual, muitas vezes isso não é tão direto assim. Nós temos que nos dispor de outras estratégias, de outras formas para podermos perceber. Neste ano nós já tivemos um contato com as crianças, um contato presencial no início, antes desse momento chegar até nós, e conseguimos perceber, conhecer a cada uma, o momento, que é um processo muito individual e cada uma tem ali o seu tempo, suas hipóteses. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer esse momento em que cada criança lida atualmente, para que nós possamos fazer as intervenções mais adequadas, para que a gente possa propor aquilo que realmente vai desafiá-la. Então, temos uma base de cada criança. E passando para o ambiente online, das aulas, das propostas, nós levamos então esse conhecimento e os ajustes que podemos fazer para que elas continuem se desenvolvendo, continuem aprendendo e com muitas novas descobertas também. Então, um ambiente que nós vemos desafios e também possibilidades, porque elas também vão nos dando ali um olhar, uma forma de como vem aprendendo, de como se desenvolvem e quais possibilidades podemos agregar, e assim vamos descobrindo e crescendo nesse processo. O ensino à distância, ele nos mostrou e nos mostra, está nos mostrando o quão desafiador tem sido aplicar as tecnologias nesse momento. Um momento delicado, porém um momento que nos traz grandes expectativas de reflexões. Também é importante deixar claro que esse ensino à distância, ele é algo que vem para nos mostrar que a escola está tentando minimizar esse distanciamento, porque a criança no processo de alfabetização, ela precisa desse contato de afetividade, esse contato de estar próximo. Então as aulas online, ela vem para de fato fazer com que essa aprendizagem ela seja construída
aos poucos, né? Então, quão importante é estar próximo do professor, estar próximo do coleguinha, mesmo de forma online, mesmo de forma distância, mas tendo contato com o conteúdo, com o currículo, e a escola ela vem para estar fazendo, criando essa rotina, criando esse ambiente alfabetizador junto com as famílias, fazendo essa parceria família e escola. Acredito que um ponto importante também de destacar, né, que para além dessas atividades que estão acontecendo num ambiente online, nós temos também nas escolas sociais algumas atividades que estão sendo disponibilizadas no formato impresso, né? Essa é uma maneira que a gente tem buscado de alcançar o maior número de crianças, por entender a importância desse vínculo com a escola, né, por fomentar esse momento da alfabetização que para nós é tão importante, tão caro. E dentro disso a gente tem pensado na elaboração de alguns materiais que dialoguem com esses saltos qualitativos que as crianças precisam dar, né? E tendo isso com o apoio de um familiar, de um responsável que vai estar auxiliando ele nessas atividades. Então a gente tem se organizado, se disponibilizado, né, materiais nesses dois formatos para conseguir atingir o maior número de crianças. Aquele primeiro momento de ansiedade, assim, de como lidar com tudo isso, aquele impacto de agora o que fazer, né? A gente já meio que lidou com ele, conseguiu acalmar um pouco os ânimos, mas a gente não diminuiu a angústia. Principalmente como família, né? Acredito que as famílias em casa estejam vivendo uma outra angústia agora, também continuidade daquela inicial, mas é a angústia de estar fazendo de forma adequada, de estar correspondendo ao que a criança precisa, que o filho não sofra nenhum tipo de prejuízo, né? Que esteja apoiando de verdade e ao mesmo tempo preocupado em estar dando continuidade, né? Ele acha que ele tem essa já é uma expectativa quando a gente coloca a criança para ser alfabetizada, né? Quando a gente sabe que o nosso filho está entrando para ser alfabetizado. Então todo esse novo movimento, toda essa angústia, ela está passando por diferentes etapas. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Como lidamos com todas as angústias, né? A vida está lá fora e a gente está correndo atrás dela, tendo que lidar com o viver, mas também tendo que lidar com tudo que a gente vivia antes, como é que agora a gente dá um novo formato para ele. Porque a alfabetização é isso, é lá, junto na sala, conversando com o amigo, escutando o amigo, né, contando história para o amigo, tudo isso que a gente está caminhando para essa harmonia vir o quanto antes e a gente voltar a viver. E tem um ponto, né, Fabiola, que é tão interessante que a Rosana trouxe na fala dela anteriormente, que é a questão da emoção envolvida no processo de leitura, de escrita. Essa criança, ela vem de uma educação infantil com tanta perspectiva, com tanta esperança de começar a escrever, de começar a ler, de fazer uma letra cursiva, de usar a caneta. Me lembro da minha experiência quando eu queria tanto parar de usar o lápis e começar a usar a caneta. Então, essa criança tem uma esperança ali desse processo. E o mais importante, independente da tecnologia, se o material está sendo impresso, o importante é esse cuidado, tanto que os docentes, nós da gestão, as crianças, as famílias, tenhamos com esse momento para não perder essa emoção, essa sensibilidade, né? Para que a criança não se desapegue disso nesse processo de quarentena, para que ela viva, mesmo que de uma forma um pouco mais moderada, buscando um caminho intermediário entre aquilo que a gente fazia na escola e aquilo que a gente pode fazer. Acho que é entusiasmo, né? Aprender a ler e escrever é entusiasmante. Ir para a escola nessa idade é entusiasmante. A gente quer viver tudo. É tanta coisa, é uma descoberta, é curiosidade. É aquela idade, né, que tudo é tão divertido, tudo é tão... A gente sabe o quanto... Quem é mãe, né, quem viveu isso, a gente viveu como criança, alguns têm lembrança disso, como o Thiago bem disse, da relação com o material, né? Mas é algo afetivo mesmo e que constitui, que vai fazendo o amadurecimento de uma forma muito peculiar, né? Muito diferente das outras etapas. E a gente bem isso, a gente quer
que esse momento não seja tão impactante a ponto de fazer com que as crianças percam a esperança, o entusiasmo, né? E achem que a alfabetização seja essa coisa sofrida, obrigatória, necessária, como se não fosse com gosto, né? Com prazer, com sabor, né? Pelo menos assim a gente é o desejo que a gente tenta na escola também fazer acontecer. E completando também, Fabíola, a sua fala, compreensível que a criança, nesse período de alfabetização, ela aprende de vários modos, né? Ela aprende com jogos, com brincadeiras, com música. Então, é muito salutar colocar diversas metodologias para a criança aprender nessa idade, né? Nesse período que ela está, né? Que é um processo de alfabetização. Então, é com muito carinho que a gente fala quando se fala em alfabetização, e a alfabetização à distância, ela requer uma atenção especial, né? Porque a criança, ela está ali numa fase em que ela está pronta para aprender tudo, né? E de todas as formas, o que é muito transformador para nós enquanto docentes. Ela está pronta para desabrochar, aprender a tudo, e vendo, né, o desenvolver deles online também está sendo muito bacana. A afetividade com que eles mostram também para nós nas aulas online também é muito interessante, é muito importante. E eu vejo também que estão numa idade em que é muito importante sentir esse interesse sincero da professora por cada uma, né? Elas precisam sentir que a professora se importa. Então, ver a professora naquele ambiente, olhando para o momento dela, olhando para ela, acompanhando o desenvolvimento dela, é algo que também nutre na criança esse sentimento que existe entre ela, a professora, nesse pertencimento de grupo, de que, independentemente da situação que se coloca diante de nós, a professora está buscando tantas outras formas para chegar mais próxima a ela. E com isso continuar esse processo que já é de grande interesse para a criança. Se essa presença hoje não pode ser por meio do contato físico, que ela seja se fazendo valor ali dentro da casa da criança, né? E levando os amiguinhos também, que é um pouco do que nós conseguimos com a aula online. E ela consegue perceber que existe um afeto muito peculiar da professora, no sentido de que ela continue se desenvolvendo, que ela continue crescendo nesse saber que tanto a interessa para poder ampliar ainda mais o seu conhecimento de mundo, a sua interação com o mundo e com o outro, e ela vê que a professora continua ali, permanece ali, presente, ajudando, ouvindo cada palavra, cada colocação, cada dúvida, cada descoberta que ela tem dentro desse processo. Essa memória afetiva do espaço escolar, ela vem sendo construída pelas nossas crianças, né, já há alguns anos, assim. Então, as aulas iniciaram, ela está numa turma nova, ou às vezes a mesma turma do ano passado, tem a relação com os colegas. Nesse momento que elas estão em casa, sentem falta, né, desse contato, das brincadeiras que acontecem junto. A gente sabe que em alguns momentos não é fácil, né? A gente tem acompanhado o relato de algumas famílias, não quer fazer atividade, está um pouco cansado, né? Às vezes os pais se sentem um pouco frustrados nesse sentido, mas é importante também que a gente entenda que por mais que a gente busque em casa algumas maneiras de trazer essa rotina escolar, é o ambiente de casa, né? Então, às vezes a criança está cansada, ela quer brincar, ela quer fazer outra coisa. Entender esse tempo da criança, estabelecer alguns combinados com ela também é bem importante, né? Tem os momentos que as aulas estão acontecendo online, mas também para algumas crianças que realizam atividades por meio de materiais impressos, existe um roteiro ali auxiliando, dando dicas de como realizar essas atividades, né? Então, que as famílias tenham esse apoio, que contem com a escola, que nos procurem, né? Que esse diálogo se amplie cada vez mais, né? Porque esse vínculo família-escola, a gente vem trabalhando muito ele em todos os momentos, né? Isso já acontecia quando a gente estava com as crianças todo dia na escola.
Mas nesse momento que a gente está aí na quarentena, é importante que isso se fortaleça também. E Chayane, queria complementar uma nova provocação, que é nessa questão do erro, né? Aquilo que a gente determina como erro. O que é um erro no processo de alfabetização? Até onde a interferência familiar num processo de alfabetização precisa acontecer, né? A gente sabe que é muito sensível esse território, até pela condição de docentes, né? De licenciados, a gente entender que o erro é tão importante, seja para a criança, seja para a professora que está acompanhando o processo de alfabetização. Então, nesse cenário, o erro acabou se tornando um território ali onde é difícil pisar, né? Porque as famílias tentam corrigir em alguns momentos, algo que parece ser um erro, mas que para a professora é uma construção. Então, isso é um aspecto importante que a gente pode ressaltar nisso. Sim, esse é um ponto bem importante, né? As crianças, elas estão nesse universo letrado desde sempre. Quando as crianças acessam a escola, o primeiro movimento que elas têm de escrita é o desenho. E a partir disso a gente vai passando, né? Na relação do som, da imagem, a criança passa a construir a sua hipótese de escrita até chegar onde nós, enquanto adultos, entendemos como escrita ortográfica. Mas isso tem um caminho, né? Isso não é um estalar de dedos, tem todo um processo, tem toda uma construção que é feita na escola, né? Como a Lidiane bem mencionou, a gente utiliza de vários recursos para construir todo esse processo com a criança, né? E aí, por vezes, a família, numa ansiedade para que a criança escreva aquela palavra corretamente, acaba trazendo para a criança num tom de que ela está errado, que não é assim que escreve, né? Então, isso é um cuidado muito importante. A criança está registrando ali uma palavra, perguntar para a criança, né? Que palavra é aquela que ela registrou, para que ela mostre as letras. Se a criança tiver alguma dificuldade, esquecer de uma letra, sentir que algo está faltando, aí sim a família faz essa mediação. Mas ter um cuidado muito grande para não frustrar essa construção da criança, porque ela está construindo as suas próprias hipóteses de escrita, né? É um cuidado super importante nessa fase. E é importante também ressaltar que essa fase alfabética, de alfabetização, ela é heterogênea, né? Então, cada criança, ela constrói a sua alfabetização no seu tempo, né? E que agora, nesse primeiro ciclo, né, de primeiro e segundo ano, que ela está construindo a sua alfabetização, que ela vai fazendo a consolidação aos poucos. Primeiro ela faz o levantamento de hipótese, depois ela vai se consolidando ao longo do caminho, né? E é bem salutar colocar relevantes pontos aqui, que no presencial nós temos metodologias, né? No online, essas metodologias elas já ficam mais assim fechadas, né? A gente já tem certas restrições, né? Então assim, a família também precisa caminhar junto com o professor com relação a isso, né? Entender que a criança ela está nesse processo. Então é muito importante compreender essa heterogeneidade que cada criança tem no seu processo de alfabetização. Essa questão do erro é algo que traz muitas dúvidas para as famílias também, porque a criança coloca de uma forma e a família fica em dúvida se corrige. Conversando com alguns pais, nós vemos como é angustiante isso para eles, porque ficam imaginando que se não corrigirem, não colocarem ali uma resposta adequada, né, que considerem adequada naquele momento, que a criança vai fixar algo errado. Há muito essa dúvida de que se ela está errando e se não há uma correção, ela fixa algo e não aprende, né? E nós sabemos que não, porque como é um processo de construção, de maturação interna, naquele momento em que ela ainda não nos dá uma resposta correta, ela não tem dentro dela os elementos que a levem a essa compreensão. Mas isso não quer dizer que não vá ocorrer a aquisição desse conhecimento. Porém, não é necessariamente com a nossa intervenção, colocando o correto no momento que a gente acha que seja correto, mas sim no momento em que ela também
tem despertada aquela dúvida dentro dela, né? Então, algo que eu converso muito com os pais é no sentido de que enquanto a criança não pergunta, ela não está desestabilizada, ela não tem uma dúvida quanto a aquele determinado ponto da alfabetização, muitas vezes o melhor é olhar, validar, até enaltecer o que você já percebe ali que existe de positivo da descoberta dela, mas não se preocupar com corrigir, porque essa correção muitas vezes ela vem no momento em que a criança não está pronta para lidar com aquela nova ideia. Então, ou ela vai simplesmente reproduzir porque a mamãe está falando, porque o pai está falando, e vai grafar ali o que ela ouviu, ou ela vai ficar confusa, porque ela mesma não atingiu ainda aquele pensamento, aquela ideia. Então é muito importante que os pais, né, como agora eles estão nos ajudando muito nessa empreitada mesmo da alfabetização e ali ao lado das crianças, que eles entendam que não há essa necessidade de, ao perceber qualquer inadequação para o momento, qualquer dúvida da criança, de já colocarem o correto, mas deixá-la viver esse processo, contarem com a professora, com a escola também, né? Nós estamos ali, é uma parceria, os pais estão com a criança lado a lado, nós estamos ali junto a eles, e de forma que possam trazer essa dúvida também para nós, para que aí pontualmente nós possamos orientá-los quanto àquela dúvida, qual é a intervenção mais assertiva, mais eficaz que possa ser feita. Eu acho perfeita essa tua fala, Rosana. Penso assim, até que o Thiago mexeu num elemento que é super, assim, não, eu ia usar a palavra problema, mas não é problema, mas ele é um elemento que nos persegue a vida inteira, que é a tal da ortografia. Né? Então, as questões ortográficas, e até é importante a gente pensar que a própria palavra ortografia é a escrita correta. O orto é correta. E assim a gente vive cheio de dúvidas. Então, essa aprendizagem, até a gente sabe que o processo é um processo, né? A alfabetização é um processo. E esse processo não se encerra quando eu passo para o segundo ano, nem quando eu passo para o terceiro, né? A gente pode até compreender a alfabetização como um processo que se estende até o quinto, porque até o quinto a gente ainda está consolidando algumas questões de escrita, né? Inclusive questões ortográficas, né? Quando eu fico pensando que a família em casa tem muito essa preocupação, porque, óbvio, isso é tranquilo de compreender. A primeira ideia que a gente tem de aprender a ler e escrever é aprender a ler e a escrever corretamente. Essa é a primeira ideia. Mas não é essa o cerne, o central, né? O que a gente trabalha nesse processo de alfabetização, e você faz uma fala perfeita quando você diz assim, a gente está trabalhando com parceria, é família e escola, né? Parceiros agora. A gente não consegue fazer o nosso trabalho lá se a gente não tem esse olhar da família também lá. Por outro lado, os pais não podem se sentir responsáveis como um professor, né? Eles não precisam se sentir assim. Eles não podem carregar essa preocupação de, não, se o teu professor vai querer que isso seja perfeito, teu professor, eu preciso que você consiga. Essa ansiedade toda tem que diminuir. A gente está numa lógica muito mais de o que é possível, o que a gente consegue, e a gente volta para aquela conversa do entusiasmo, a gente volta para a conversa da memória afetiva, né? Se a gente entra agora nessa angústia pela escrita correta, compreensível, mas não é nem um pouco necessária, né? Se a gente volta para essa angústia, a gente pode fazer corromper bem aí, né? Quebrar esse cristal bem aí. As crianças vão ficar com raiva, com medo, com temores, com bloqueios, e a escrita não acontece. O pai fica impaciente, eu ficaria, né? Está ali, não vai, não entende. Mas não é que não vai e não entende, é todo esse ponto que a Rosana falou, né? De cada um no seu momento, cada um no seu ritmo, e o que ele está naquele momento ainda compreendendo, porque é tão abstrato, né? Como é que eu coloco o som no escrito? Como é que aquilo que é só um símbolo, um desenho, tem som? É muita abstração para uma criança.
É muito difícil. E a gente só vai aprendendo com essa maturidade, com esse viver, com esse contato com o mundo letrado, né? Que a Chay falou tão bem ali. Então, todo esse nosso olhar agora tem que ser de. Eu tenho falado muito isso. Respira, vamos devagar, família. Nós não queremos. Todos nós, né? E aí é o detalhe, não é nem detalhe, eu acho que a potência maior da nossa parceria é que o nosso foco são as crianças. Então, se o nosso foco são elas, é agora com calma da parte da escola, com calma da parte das famílias, e vamos olhar para cada criança que a gente tem ali, o momento que ela está, para a gente fazer isso com tranquilidade. Né? Eu acredito que a gente vai por esse caminho com mais fluidez, com mais harmonia. E aproveitando essa sua finalização, Fabiola, veja como que nós estamos falando de língua materna, né, de alfabetização na língua materna, mas a questão da hipótese, do levantamento de hipóteses é muito científico. E quando a gente olha, vira, né, a nossa foco para essa característica científica, na ciência a gente sabe que a hipótese é lotada de erros e acertos. Os erros são é o único caminho da gente chegar a uma espécie de erro, de acerto, né? Então é acertando e errando que toda a hipótese científica vai se desenhando para que se culmine em um resultado final satisfatório, que não é o correto e que não é homogêneo ou é muito pelo contrário, é heterogêneo, como a Lídia... a palavra erro é carregada de significado, né? Ela é tão pesada e a gente acha que daí não pode acontecer. É erro. Né? E não, é exatamente isso que você falou. Perfeito. E é essa questão da hipótese científica que vai tratando a forma como a criança vai experimentando, porque a hipótese científica traz o olhar do experimento, então ela vai experimentando, ela vai investigando, ela vai fazendo concatenações ali, até de uma certa forma psíquica, né, neural ali, e vai compreendendo algumas coisas desse universo. Por isso que a alfabetização, letramento, se estende para uma dimensão de ler o mundo. Né? A criança que lê a letra A e que lê uma palavra, que escreve uma palavra, ela não escreve para aquele momento na escola, ela escreve para fora, ela escreve para viver no mundo e conseguir articular com esses elementos que existem no mundo. Então, por isso é tão importante respeitar esses momentos, saber que ele não acontece de forma, né, homogênea, e que cada criança vai tendo seu tempo de desenvolvimento, e aí agora acaba ficando esse período sensível, esse território que eu falei, até pelo fato de que família, escola, criança formam um tripé ali, uma tríade que precisa caminhar em conjunto, em sintonia, para o bem geral, que você finaliza perfeitamente dizendo que é o desenvolvimento dessas crianças. Né? E se pensarmos ainda dentro dessa questão, nós temos que assegurar essa tranquilidade do desenvolvimento emocional da criança nesse processo, que é o que vai fazer toda a diferença. A criança dessa faixa etária, ela tem um desejo natural de corresponder àquilo que esperam dela, de não decair aos olhos das pessoas queridas, principalmente os familiares, os professores. Ela tem esse desejo de corresponder, de se fazer valor e dentro disso também de acertar. Né? Ela quer acertar, ela quer dar as respostas, ela quer mostrar os conhecimentos que ela já tem, ela se orgulha disso, de compartilhar com as pessoas. E a gente reforça, né, Rosana, quando a gente diz assim, ai, fiquei tão feliz quando você conseguiu. Ah, não faça assim, eu fico chateada, eu fico triste quando você não faz. A gente reforça essa relação de acerto e erro com afetividade, com amorosidade. E dentro disso também nós podemos inclusive mostrar a ela o quanto nós estamos ali, e se ficamos felizes, né, ficamos felizes por ver a conquista dela, né? Não necessariamente que ela tenha que fazer para nos deixar felizes, mas que nós também nos felicitamos porque a vemos conquistando muitas coisas em seu desenvolvimento e ela tem esse orgulho natural. Então, quando nós tratamos o erro de uma maneira também natural, nós favorecemos esse equilíbrio emocional que tanto vai ajudá-la a seguir
de uma maneira saudável nesse processo. Então, esse olhar é muito importante. E a ansiedade, muitas vezes, ela não nos permite ver esse lado tão positivo de assegurar algo de que a criança realmente necessita, para que aí sim o aspecto cognitivo do desenvolvimento, dentro da alfabetização também, ele flua de uma maneira mais saudável. Queria, na verdade, encerrar, conduzir esse momento para a nossa finalização, até porque o nosso tempo começa a se esgotar, e aí mostrar o quanto de possibilidades que esses poucos minutos de diálogo já abriram para que nós continuamos a conversar, continuamos a explorar esse cenário, né, novo de alfabetização, novo de ensino no nosso país, e que permite essa articulação, essa amplitude, essa reflexão sobre as múltiplas possibilidades, né? Nós poderíamos conversar aqui sobre os papéis que cada um pode desempenhar nesse momento, nós poderíamos conversar sobre os recursos, como que esses recursos são bem aproveitados, nós poderíamos falar sobre as hipóteses de alfabetização e mencionando algumas estratégias que estão sendo usadas pelas professoras constantemente, de forma magistral, né, para levar esse processo de alfabetização para dentro da casa dessas crianças. Então, nós teríamos milhares de possibilidades, mas acredito que é a hora da gente finalizar. Eu queria apenas mencionar que existem, então, alinhamentos específicos para cada uma das séries, para cada uma das frentes de missão que a gente tem aqui, né? Colégios maristas, escolas sociais e escola Champagnat, então cada um tem seus alinhamentos, e tais alinhamentos eles podem ser explorados com toda a comunidade escolar, de modo a continuar, né? Dar continuidade a isso que nós iniciamos hoje, lá nas escolas, lá nos colégios, envolvendo agora também as crianças, envolvendo as famílias, envolvendo as professoras. Então eu queria muito agradecer a disponibilidade, a participação de cada uma de vocês e dizer que a gente siga neste momento de crise ampliando os nossos diálogos, estabelecendo comunicações sempre mais afetivas, efetivas e com protagonismo, né? Principalmente entendendo os sujeitos que estão envolvidos nesse processo educacional, que são as nossas crianças maristas. Então um grande abraço a todas vocês que estão aqui comigo e um grande abraço a todos que puderam acompanhar esse nosso diálogo aí através das mídias de comunicação. Tchau, obrigada, menina. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.